Abra, por favor, a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 15. E nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo de número 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 15. Começando pelo versículo 8, nós vamos ler alguns versículos. Assim nos diz a palavra de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios, e celebrai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. De sorte que tenham glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus. De maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito: aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora, que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Todos digam amém. O tema que nos foi dado pelo nosso amado pastor, presidente, para comentar convosco esta manhã é o seguinte. Eu queria pedir a participação de todos, repetindo comigo em forma de texto áudio. Paulo, um coração missionário. Vários personagens bíblicos foram estudados estes dias, desde a quinta-feira na abertura do congresso. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Paulo, o apóstolo Paulo, e a sua vocação, ou o seu coração missionário. Paulo, todos já sabem, já foi muito bem dito aqui no estudo da sexta-feira à tarde, foi bem dito aqui pelo evangelista Valber, que Paulo, ele é, depois de Jesus Cristo, claro, o maior expoente da igreja. O maior expoente da igreja.
Paulo é um homem admirável. Qualquer adjetivo que você atribua a Paulo lhe cai bem. Paulo foi um homem admirável, notável, extraordinário. Paulo é de tanta importância para a igreja que alguém disse que depois do Pentecostes, a conversão de Paulo talvez seja o fato mais importante da história da igreja primitiva e da igreja atual. Porque, por exemplo, Lucas relata 3 vezes a conversão de Paulo. No capítulo 9, no capítulo 22 e no capítulo 26 do livro dos Atos dos Apóstolos. Paulo, eu vou dizer para vocês uma expressão minha, um conceito meu, por favor, não é nada teológico. Isso é um pensamento muito particular. Eu gostaria de dizer de uma forma mais bonita, mas eu não sei. Eu vou dizer da minha forma rústica. Eu acredito que Paulo é o crente mais crente que eu já ouvi falar. Não conheço alguém que chegou ao nível espiritual de Paulo. É o meu pensar, é a minha forma de entender. Paulo, como já disse, era um homem admirável, extraordinário. Você quer ver algumas coisas a respeito de Paulo para que você possa concordar comigo? Paulo foi o maior teólogo da igreja. Paulo escreveu 13 livros do Novo Testamento. São 39 livros. 13 são de autoria de Paulo. 1/3 do Novo Testamento. Paulo escreveu sobre justificação pela fé. Paulo falou sobre santificação pela obediência. Paulo falou sobre arrebatamento, dons espirituais, dons ministeriais, o ministério do Espírito Santo, sobre pastorado, sobre presbitério, sobre a esperança e a certeza da ressurreição. Paulo conseguiu e consegue até hoje, através dos seus escritos, alimentar os neófitos da fé, os iniciantes da fé, com o leite espiritual, como também ele tem alimento para os mais experientes, seguidores de Cristo, que é o alimento sólido. Paulo, ele é considerado o maior teólogo da igreja. Paulo é um modelo de missionário. Paulo fundou igrejas. Paulo abriu novos trabalhos. Paulo educou novos convertidos. Paulo formou grandes obreiros. Timóteo, que foi um dos personagens estudados nestes dias, é discípulo de Paulo. Ele é um exemplo de missionário. Ele é um exemplo de como Deus chama alguém para a obra missionária. E a Bíblia diz que foi o próprio Espírito Santo quem disse: eu quero que me apartem a Paulo para a obra missionária. Paulo também é marcado por uma vida de milagres. Você lê o livro dos Atos dos Apóstolos e fica impressionado como Deus usava aquele homem de forma poderosa. Ele mesmo escrevendo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4, Paulo disse assim, olha que expressão maravilhosa, que ousadia do Espírito. Ele disse: a minha palavra, a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Paulo estava dizendo: vocês sabem que todas as vezes que eu preguei o evangelho para vós, Deus manifestava o seu poder, Deus operava grandes coisas. Paulo era muito usado em milagres. Na sua primeira viagem missionária, quando ele chegou em Pafos e estava tentando evangelizar um homem, o procônsul Paulo Sérgio, a Bíblia diz que havia um homem ali chamado Elimas, que resistia à mensagem de Paulo. E Paulo estava tão incomodado porque ele queria pregar e Elimas não queria deixar, que ele simplesmente disse assim: ficarás cego para saber que eu estou aqui na autoridade do Espírito Santo enviado por Deus. E o homem ficou cego. A Bíblia diz que quando Paulo estava pregando a palavra, ocupado em outros lugares, em coisas que não poderia atender a todos os lugares, as pessoas vinham ao encontro de Paulo, pedindo socorro, pedindo oração, pedindo ajuda.
E quando Paulo não podia ir ao encontro do enfermo ou do endemoniado, ele simplesmente mandava o seu lenço, mandava uma parte da sua roupa e dizia: coloca em cima do enfermo. O enfermo era curado e o demônio saía, porque Paulo era um homem usado por Deus em grandes milagres. Se você crê, levante a sua mão para adorar Jesus nesta manhã. Paulo era tão poderoso em obras pelo Espírito que ele era conhecido pelo reino das trevas. A Bíblia diz que um dia ele chegou em Éfeso. E através de Paulo Deus fazia grandes coisas. Curava os enfermos, expulsava os demônios. E havia ali alguns exorcistas judeus que, vendo Paulo expulsar demônios em nome de Jesus, disseram: vamos fazer o mesmo. A fórmula é esta: é chegar para o demônio e dizer: em nome de Jesus, sai. E aí os exorcistas, eram 7, disseram assim: em nome de Jesus Nazareno, a quem Paulo prega, saiam. E o demônio olhou para eles e falou assim: Jesus eu sei quem é e Paulo eu conheço, mas vocês quem são? Eu respeito Jesus e respeito Paulo, mas vocês não respeitam. O endemoniado partiu para cima deles, eram 7, 5 escaparam e 2 apanharam, porque não tinha a autoridade que Paulo tinha. Paulo era um homem conhecido pelo reino das trevas, temido pelos demônios. Paulo era um homem de íntima comunhão com Deus. Eu vou repetir para você dar um glória. Paulo era um homem de íntima comunhão com Deus. Olha o que ele disse a respeito de si mesmo. Ele foi muito modesto, mas era ele mesmo aqui. Quando ele escreveu aos Coríntios outra vez, na sua segunda carta, capítulo 12, ele disse assim: conheço um homem. Era ele, Paulo. Conheço um homem que foi ao terceiro céu, foi arrebatado ao paraíso, e lá ele ouviu palavras inefáveis. Palavras inefáveis são palavras que não podem ser ditas, não podem ser exprimidas por sua santidade, por sua pureza. As palavras que Paulo recebeu, ele não poderia comunicar aos demais. Ele disse: eu conheço um homem que foi ao terceiro céu, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Paulo disse: eu sei de segredos que Deus me disse que eu não posso dizer para vocês. Eu escutei coisas da parte de Deus, mas eu não posso comunicá-las, porque são segredos entre mim e Jesus, entre mim e Deus. As orações de Paulo eram tão eficientes, mas tão eficientes. Paulo era um homem de oração, que ele um dia escreveu nesse mesmo capítulo. Ele falou o seguinte: eu tenho um problema, eu tenho um espinho na carne, e eu orei 3 vezes. Ele achou muito. Ele disse: eu orei 3 vezes por esse problema, e o Senhor me disse que não ia me curar, não ia me livrar desse espinho na carne, mas Ele me daria a graça para suportá-lo. Mas o que eu quero dizer para você, pontuar, é que Paulo era um homem de orações eficientes. A Bíblia diz que ele colocava as mãos sobre os irmãos. Ele chegou em Éfeso e havia um grupo de irmãos novos convertidos que não eram batizados com o Espírito Santo. E Paulo disse: fostes batizados? Eles disseram: no batismo de João. E Paulo disse: no Espírito Santo? Falam línguas? Conhecem o sinal das línguas? Não, Paulo, nunca ouvimos falar. Venham cá. Os reuniu, orou, colocou as mãos sobre aqueles irmãos e eles foram batizados com o Espírito Santo. Paulo era um homem que era versado. Paulo cantava cânticos espirituais. Ele regulou sobre isso. Paulo era poderoso no uso das línguas. Ele escreveu à igreja em Coríntios, e regulando o uso das línguas, ele disse assim: olha que ousadia. Paulo disse: eu, Paulo, falo mais línguas do que todos vós. É claro que a gente não entende aí como quantidade, mas a gente entende aí que era as operações de Deus através de Paulo em línguas estranhas, cânticos espirituais, variedades de línguas, interpretação das línguas. Paulo falava com propriedade, porque ele tinha convicção da vida que vivia com Deus. Paulo é tão admirável, era e é tão admirável. Me permita falar no tempo presente. Paulo é tão admirável que ele chegou a dizer uma coisa que impressiona. Isso sempre me impressiona quando leio, quando falo. Ele escrevendo aos irmãos em Coríntios, ele disse assim:
sede meus imitadores. Me imitem. Vocês querem ver a Cristo? Querem chegar no céu? Querem viver experiências sobrenaturais? Querem agradar a Deus? Querem ser temidos pelo reino das trevas? Querem ser conhecidos pelos anjos? Querem ouvir segredos de Deus? Querem ter revelações? Querem ser usados com poder? Façam o que eu faço, me imitem, e vocês experimentarão o que eu experimento. Paulo disse: onde eu tirar o meu pé, coloque o seu. Eu levo você pelo caminho da santidade. É muita ousadia. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Suas mãos foram usadas por Deus para escrever, para trabalhar. Paulo era fabricante de tendas. Suas mãos foram usadas por Deus para curar, para abençoar. As mesmas mãos que foram torturadas por amor a Jesus. Seus pés foram usados no trabalho, quando caminhou Paulo para pregar o Evangelho. Mesmos pés que ele usou muitas vezes para fugir, para correr, ameaçados de morte. Pés que também foram torturados nos troncos. Suas costas, a Bíblia nos diz, em 2 Coríntios, ele mesmo escreve, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, e o versículo 25, ele disse: 3 vezes fui açoitado com varas. Seu corpo foi açoitado, ele entregou seu corpo aos açoites por amor a Jesus. Seus braços foram tão usados por Deus para abençoar, para se levantar, para impetrar as bênçãos. Mesmo os braços que ele usou para fugir, para nadar, porque ele falou: 3 vezes sofri naufrágio. Seus olhos para ler, para estudar. Sua mente para memorizar, para pensar, para decidir, para orar a Deus. Sua boca foi usada para pregar, para aconselhar, para ensinar, para profetizar, para cantar louvores ao Senhor. Seu coração, quando eu falo de coração, eu falo desse músculo aí que está bombeando aí dentro do seu peito. Esse aí que bate a 80 batimentos por minuto. E nessa época de crise bate um pouquinho mais, a gente está batendo a 100, mais de 100, porque a situação está complicada. Mas esse coração de Paulo também, ele foi muito açoitado. Seu coração enfraqueceu pelos sustos, pelas más notícias, pelas decepções, pelas traições que sofreu. Ele disse: além das coisas exteriores, me oprime a cada dia o cuidado de todas as igrejas. E Paulo disse: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Porque Paulo entregou toda a sua vida, todo o seu corpo, todo o seu tempo, todo o seu ser, todas as suas habilidades, todos os seus talentos, para aquele que merece todas as coisas, aquele que é o nosso Deus, aquele que é o Deus de Paulo, mas é o Deus dessa igreja e desses jovens. Quem crê nisso, erga a sua mão em adoração a Jesus na manhã deste dia. Mas eu quero destacar nesta manhã que o coração de Paulo era um coração missionário. E agora não estou falando deste coração aqui que está dentro do seu peito, esse músculo que está aí batendo, bombeando o sangue aí pelas suas veias. Que continue batendo, porque você precisa me ouvir. Quero deixar bem claro. Mas eu quero falar de outro coração. Na mensagem de ontem à noite, o evangelista Marcelo Teles fez muito bem a definição de coração. A palavra coração, que é a mesma palavra que está no tema do evento, do congresso, guarda o teu coração. Esta palavra coração é o ser interior, é a mente, é o lugar das emoções, é o lugar dos desejos, é a vontade, é a alma, é o ser invisível que está aí dentro de você, que pensa, que quer, que deseja. É a sua mente, é a sua consciência, sua razão, seu intelecto. Isto é o seu coração, que Salomão disse: guarde. Guardar é preservar, é colocar um vigia,
é observar, é colocar em prisão, é proteger, é guardar de perigos, manter fechado, abster-se, preservar o coração. E o tema quer dizer isso: guarda a tua alma, preserva a tua alma, coloca a tua alma, o teu coração dentro de uma prisão e se abstenha de coisas que possam macular o teu coração, a tua mente. Porque disse o escritor, porque dele, do teu coração, da tua mente, dos teus desejos, das tuas vontades, procedem as saídas ou fontes da vida. As saídas ou as fontes é o lugar de partida, é o lugar de origem, é aquilo que determina o fim e o começo. O que o escritor quer dizer é: tudo que você viver, tudo que você fizer, começa no teu coração. Todos os teus projetos começam no teu coração. Então guarde o teu coração, guarde a tua alma, para que os teus desejos sejam bons, para que as tuas intenções sejam boas, para que os teus caminhos sejam bons. E é o que o Espírito Santo aqui nesta manhã está nos dizendo outra vez: guarda o teu coração, guarda a tua alma, guarda os teus desejos, preserva os teus desejos, preserva as tuas emoções, preserva o teu querer, preserva a tua vontade, preserva o teu interior, porque isto vai determinar o começo e o final da tua vida. Porque se o teu coração for bom, todos os teus caminhos serão bons. É que o Espírito Santo outra vez vem nos dizer esta manhã. Quem diz glória a Deus por esta palavra? Um coração missionário, portanto, a palavra missionário todos sabem que significa um enviado, um escolhido, alguém preparado para anunciar a Cristo. Então um coração missionário é um sentimento de amor. Eu vou dizer bem claro, bem pausado, para você comer, mas comer mesmo, se lambuzando com a comida. Não coma assim. É como alguns que querem comer manga com garfo e faca. Não dá certo, tem que ser com a mão mesmo, para sentir o gosto da manga. Diga amém. Então eu vou servir agora uma refeição para você. Se lambuze com ela. Um coração missionário é um sentimento de amor, de paixão, de emoção por Jesus Cristo, que me faz querer agradá-lo e realizar a sua obra em obediência ao seu mandado. Se você não se cansar, levante a sua mão, por favor, comigo, para dar um glória a Jesus. Se eu pedir para você levantar as mãos algumas vezes, não se incomode comigo, é porque é bíblico. O levantar de mãos é bíblico, né? Levantar as mãos no santuário. E este povo é o único povo que pode levantar as mãos, como diz a Bíblia, levantando mãos santas. Então, quando a gente levanta as mãos, a gente glorifica a Deus também. E se você levanta as duas, você se rende. E dizem que as duas mãos levantadas é a posição mais débil que o homem pode estar, a mais frágil. Ele não tem defesa. Então, quando você levanta as duas mãos, está dizendo: Senhor, a ti eu me rendo e eu não quero me defender de nada. Um coração missionário é um sentimento de amor, como já disse, por Jesus, pela sua obra, o desejo de agradá-lo. Eu quero, nesta manhã, falar sobre 3 características, só 3, de um coração missionário. São muitas. Eu quero pontuar 3 características de um coração missionário, de um coração rendido a Deus, de um coração apaixonado por Jesus Cristo. A primeira característica de um coração missionário é: quem tem um coração missionário sente o que Deus sente. Ele sente o que Deus sente. Ele quer o que Deus quer. Ele aprova o que Deus aprova. Ele aceita o que Deus aceita. Ele reprova o que Deus reprova. Ele não gosta do que Deus não gosta. Porque a Bíblia diz: andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. Eu posso andar com Deus sem concordar com Ele? Eu posso viver com Deus desaprovando as coisas que Ele diz? Não. Então, a primeira característica de um coração missionário é, diga comigo, um coração missionário. Pode ser assim mais forte para ajudar aqui o pregador? Diga, um coração missionário
sente o que Deus sente, quer o que Deus quer, aprova o que Deus aprova, rejeita o que Deus rejeita, aplaude o que Deus aplaude. Dê glória a Deus por isto na manhã deste dia. Deus quer ser conhecido. É o que diz a Bíblia. Paulo tinha um coração missionário. Por isso que ele dizia sempre: Deus quer que todos se salvem. Ele disse a Timóteo: Timóteo, Deus quer que todos se salvem. Deus quer que o evangelho chegue a todas as pessoas. Se Deus quer, eu também quero que seja assim. E é por isso que eu prego. E é por isso que eu anuncio. E quando você lê o texto que a gente leu na manhã deste dia, Romanos 15, você vê Paulo citando a Bíblia. No capítulo 15, versículo 9 que nós lemos aqui, nós vemos Paulo dizendo que o próprio Deus havia dito através da sua palavra. No versículo 9 ele cita Salmo 18, 49. No versículo 10, quando ele fala alegrai-vos gentios com o seu povo, ele está citando Deuteronômio 32 e 43. Quando ele diz louvai ao Senhor todos os gentios, ele está citando Salmo 117, versículo 1. Quando ele cita que uma raiz de Jessé haverá, ele está citando Isaías 11 e 10. Ou seja, Paulo tinha convicção, Paulo tinha compreensão de que Deus queria, que Deus quer ser conhecido. E como o coração de Paulo era afinado com o coração de Deus, ele tornava Deus conhecido. Ele disse: aprove Deus me separar desde o ventre e me chamar por sua graça e revelar em mim o seu Filho, para que eu pregasse entre os gentios. Paulo disse: eu sou crente para isso. Jesus me chamou para isso. Jesus me chamou, me tirou lá do mundo para isto, para tornar o seu nome conhecido na terra. Um adolescente, um jovem que tem um coração missionário, ele fala de Deus. Eu não escutei você dando glória. Um coração missionário deseja falar de Deus. Um coração missionário não se envergonha de Deus. Um coração, uma pessoa, um jovem de coração missionário não tem vergonha de ser crente. Ele tem alegria por ser crente. Ele não esconde a Bíblia, ele empunha a Bíblia para que todos saibam que ele tem nas mãos a espada do Espírito. Aleluia. Eu acredito que depois desse congresso, alguns jovens daqui vão na Beré comprar uma Bíblia maior. Um dia eu disse à minha mãe comprou uma Bíblia e eu tenho uma Bíblia pequena. Um dia fui à igreja, recebi uma palavra, disse: mãe, eu quero uma Bíblia daquela do tamanho do púlpito. E comprei uma Bíblia do tamanho do púlpito. Era maior do que eu, mas foi uma maravilha para mim. Um coração missionário deseja falar de Deus. Você lembra da menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã? A Bíblia usa a palavra menina. É a mesma palavra que ontem o evangelista Marcelo citou. A palavra no hebraico katã, que significa pequena, sem importância, insignificante. Esta é a palavra. Uma menina, um adolescente, uma jovem, sem nome, sem importância, sem relevância, mas com coração missionário. E quando ela chegou na casa do seu senhor, que viu o seu senhor enfermo, o seu chefe, o general Naamã, que chegava em casa e quando tirava as suas roupas de guerra, as suas insígnias, as suas estrelas, era um homem leproso. A menina olhou
pensou, e mais do que pensou, ela chegou à sua senhora, a esposa de Naamã, e disse: minha senhora, se o meu Senhor conhecesse o Deus que eu conheço, o profeta que me pastoreava, e se ele estivesse em Israel, ele não ficaria assim. A Bíblia não diz, mas é possível que a mulher de Naamã disse: por que, menina? O que é que este profeta faz? Olhe, ele é usado por Deus. E olhe, tinha uma viúva lá em Israel que estava com dívida. E ela foi falar com ele. E ele perguntou para a viúva: o que é que você tem em casa? Ela disse: eu tenho um pouquinho de azeite. Aí ele disse para ela: vai lá, volta e junta vasilhas. E não poucas, muitas vasilhas. Com os teus vizinhos, junta as vasilhas. Entra no quarto com os teus filhos e começa a derramar. E olha, minha senhora, ela encheu todas as vasilhas. Faltou vasilha, mas não faltou azeite. O azeite só parou quando faltou vasilha. E ela foi lá para o profeta. E o profeta mandou ela vender, pagar a dívida, e ainda sobrou uma aposentadoria. E foi. Que mais fez esse profeta? Tem outra história. Tinha uma mulher lá em Israel, sunamita, que não tinha filhos. E um dia o profeta passou na frente da casa dela, e ela disse assim: este homem é crente. Aí fez um quarto para ele, colocou uma mesa, uma cadeira, uma cama, e ele ficou lá repousando. E um dia ele chamou a mulher na porta do quarto e disse: você vai ter um filho, você vai abraçar um filho. E ela disse para ele: meu senhor, não diga isso, eu sou estéril. Você vai ter um filho, e daqui a 1 ano você vai ter um filho. E depois de 1 ano, o menino nasceu, a mulher foi mãe. O tempo passou, o menino adoeceu e morreu no joelho dela. Mas ela mandou chamar o profeta, e o profeta veio. E quando o profeta veio, deitou em cima do menino, fez uma oração, e o menino levantou. O Deus de Eliseu está aqui nesta manhã para fazer milagre também. Minha senhora, o Deus de Israel é poderoso. Olhe, um dia o profeta estava com os irmãos ali, e o profeta disse: vamos juntar aqui todo mundo, vamos fazer uma sopa, um caldo, uma sopa, estou contextualizando. E eles foram lá no campo juntar os vegetais para fazer a sopa. E um inexperiente trouxe uma planta venenosa e colocou dentro da sopa. E os irmãos sabem que sopa é o que sobra, não é? Sobrou do almoço, sobrou de ontem, junta e faz uma sopa. É maravilhoso. Coisa mais simples do mundo. É juntar o que sobra, colocar água, um pouco de sal e esperar ferver. É a receita que eu sei de sopa. Mais sofisticado do que isso eu não sei. Mas aí um jovem inexperiente colocou dentro da panela uma erva brava. E levaram para o homem de Deus e disseram assim: homem de Deus, tem morte na panela. Mas o homem de Deus é o homem de Deus. Ele disse assim: me dá um pouquinho de farinha aí. E ele colocou farinha dentro da sopa e todo mundo comeu, não morreu ninguém. Aleluia, 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 aleluia. Ela viu milagres. Ela viu milagres em Israel. Ela conhecia o profeta. Ela conhecia a seriedade do homem de Deus que estava à frente da obra. Ela conhecia os milagres. E ela tinha conhecimento de que Deus é poderoso. E ela falou, e a história vocês sabem, que quando a mulher contou para o seu marido, ele foi para Israel e lá recebeu a vitória. E lá recebeu o milagre.
pelo testemunho de uma menina que tinha um coração missionário. Quem tem um coração missionário sente o que Deus sente pelos pecadores. Vou repetir: quem tem um coração missionário sente o que Deus sente pelos pecadores. Quando Paulo chegou em Atenas e viu o povo mergulhado na idolatria, Paulo disse: o meu coração se comoveu. Paulo tinha um coração missionário porque ele pensava justamente como Deus pensava. Ló, diz Pedro, vivia em Sodoma e Gomorra, mas todos os dias ele afligia a sua alma por causa do pecado daquela gente. E a pergunta do Espírito esta manhã para nós é: o que sentimos pelas almas que estão morrendo sem Deus? O que você sente? Pesar, dor ou indiferença? Aqueles companheiros do dia a dia, da escola, da vizinhança, do seu trabalho, que estão se perdendo no pecado, que sentes em relação a isto? Você sabia que 24 adolescentes todos os dias morrem no Brasil vítimas de homicídio? Eu estou falando só de homicídio. Eu não estou falando de doenças decorrentes do uso de drogas. Eu não estou falando de acidentes automobilísticos. Eu não estou falando de mortes naturais. Eu estou falando de homicídios, de assassinatos. Nós chegamos aqui às 8, alguns chegaram às 8, outros às 9. Agora são 10:30 da manhã. Neste culto em que estamos aqui, pelo menos 3 adolescentes como você tombaram sem vida no Brasil. Morreram assassinadas. O que sentes? Mais de 1 milhão de adolescentes entre 12 e 18 anos. Mais de 1 milhão de adolescentes todos os anos engravidam no Brasil. Deste número, um pouco mais da metade, cerca de 55%, provocam aborto. Eu estou falando de adolescentes entre 12 e 15 anos, que estão nas clínicas, abortando, porque ficaram grávidas. Eu estou falando de adolescentes que estão viciados nas drogas, que estão no alcoolismo. A última pesquisa que foi feita aqui no Brasil diz que cerca de 68% da nossa juventude já experimentou álcool. E um grande número estão no crack, na heroína e outras drogas afins. Estão mergulhadas na imoralidade, roubando, no crime. Enquanto aqui está uma multidão de jovens com a Bíblia na mão, há uma multidão que está com uma pistola, com um revólver, roubando, matando. E o Espírito pergunta nesta manhã: o que você sente por eles? O que sentes? Você se preocupa, você fala, você lamenta, você ora, você intercede. O que você sente quando alguém zomba de Deus? Lá na escola, quando alguém zomba da igreja, o que é que você faz? Você ri também? Não ria mais? Eu era jovem ainda, era solteiro. E eu trabalhava num órgão público aqui do estado. Eu era militar. E era uma zombaria tremenda, porque eu era solteiro. E eles sabiam que eu era solteiro, que eu me abstinha.
Eu não tenho vergonha de dizer para ninguém, eu era virgem, eu casei virgem, eu mantive a minha castidade até o casamento. E olha que eu casei com 27 anos, 10 meses, 16 dias, 21 horas e 5 minutos. Foi muito tempo. Mas não fiquei doido, não fiquei atrasado, porque eu era crente convicto da minha salvação. Eu, se fosse você, dava mais um glória para Jesus por causa disso. E um dia eu cheguei no quartel, e quando eu passei, aí tinha lá um zombador. Ele sempre zombava de mim, e eu não podia dizer nada, porque ele era superior hierárquico a mim. Eu tenho que prestar continência para ele. E nesse dia eu cheguei de manhã, ele disse: irmão, vem cá. Eu disse: por favor, vem cá, irmão, estou mandando você vir. Sim, senhor. Soldado José se apresentando. Tome posição de descansar, fique tranquilo. Só, irmão. Pois não. Como é esse negócio de dízimo na tua igreja? Esse negócio de alimentar pastor? Me explica aí. Diz: como é essa gente? Diz: como é esse negócio de dízimo, irmão, na tua igreja, que dá dinheiro para pastor? Diz: tá bom, eu vou lhe responder. Agora me responda primeiro. O senhor já foi lavado? Ele disse: como? Se lavado. Isso que é lavado? Se lavado. O senhor já foi lavado? Lavado, diga-se lavado, rapaz. Lavado no sangue do Cordeiro pela regeneração da palavra. O senhor é lavado, justificado, já foi limpo, já passou pela lavagem da regeneração, já passou pelo tanque de Siloé, já lavou as roupas sujas, tirou a marca do pecado da roupa e está limpo diante de Deus, já foi lavado. Ele disse: eu não sei o que é isso. Então não é meu irmão, porque meus irmãos são lavados e limpos pelo sangue de Jesus e pela palavra. Você não é meu irmão. O senhor entrega dízimo. O senhor sabe que eu não pago, senão não é pagar e entregar. O senhor entrega dízimo ao Senhor como oferta de gratidão. Ele disse: não, você sabe que não. Então o senhor não pode falar sobre dízimo. O senhor não sabe o que é. O senhor tem pastor? Não. Como é que o senhor quer falar de pastor? O senhor não é lavado, não entrega o dízimo, não tem pastor e quer discutir comigo? Quer discutir segurança? Quer discutir inflação? Quer discutir economia? Quero não. Então permissão para me retirar, porque eu só converso sobre sangue, sobre pastor, sobre igreja, sobre dízimo com quem é lavado. Quem é lavado aqui, levante a sua mão e dê um glória para Jesus. Quem tem um coração missionário defende Deus. Quem tem um coração missionário defende Deus. Defende a igreja. Defende o seu pastor e defende a sua doutrina, defende os seus costumes. E agora me lembro de Davi. Eu lembro de Davi. Quando Davi chegou lá no campo de batalha, estava lá Golias zombando de Israel. Não tem um homem aqui que possa lutar comigo. Um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 40 dias. 2 vezes por dia. 80 desafios. E ninguém se levantava. Aí chegou Davi. Como foi pregado ontem, muito bem, ontem à noite, com um coração missionário. Davi, o office boy. Davi, o entregador de alimentos do seu pai. Seu pai disse: vá lá no campo de batalha e só faça isso. E entregue pão para os seus irmãos, queijo para os oficiais, pergunte como estão e volte. Só isso. E eu lembro da minha mãe, quando eu era pequeno, eu queria que ela me desse missões grandes, e ela só me dava pequenas, porque eu era pequeno. Até que um dia ela me deu uma grande missão, meu pai. Meu avô faleceu, e alguém teria que avisar lá em Escada, que naquela época era uma viagem. E não tinha ninguém. Aí chamaram um menino. E eu fui mais alegre de dar a notícia do que lamentando a morte de vovô. Porque eu estava me sentindo importante. Lá vem Davi.
o entregador de comida. Olha, papai mandou isso aqui para vocês. Isso aqui é para os capitães. E ele perguntou se está tudo bem. Aí Golias chegou. Ei! Tem homem não! Aí Davi, com o coração missionário, pensou: o gigante não sabe com quem está mexendo. Isso aqui é Israel. Isso é o povo de Deus. Mas para sua surpresa, ninguém disse nada. E ele disse: Eliabe, o que é isso aí? O que este circunciso, foi logo ofendendo no espírito, o que este circunciso está falando aí? Isso é um guerreiro dos filisteus. Faz 40 dias que está aqui desafiando a gente, mas ninguém se levanta, porque esse homem nunca perdeu em batalha. Está vendo ele ali, Davi? Estou vendo. Tem 6 côvados e 1 palmo de altura. Um côvado 46 centímetros, 1 palmo 25 centímetros, mais ou menos, juntando tudo dá 2,99, 3 metros de altura. A couraça dele pesava 60 quilos. As botas 15 cada uma. A lança que ele tinha na mão pesava 8 a haste e 7 a ponta. O escudo um homem levava na frente. Nunca havia perdido, era o campeão. Davi disse: mas não pode. Ele está ofendendo o exército do Deus vivo. Na minha frente não. Se ninguém for, eu vou. Se ninguém defender, eu defendo. Se ninguém lutar, eu luto. Mas na minha frente não. Levaram ele para Saul. Saul apareceu um candidato. Oh, mande entrar. Lá vem Davi. Gentil aspecto. Uma funda aqui do lado. Vou traduzir. Um badoque aqui do lado. É você? É, sou eu. Que é isso, menino? Tu não pode lutar contra ele, não. Por quê? Ele tem experiência, você não tem? Tenho. Eu tenho experiência, só que as minhas experiências não são públicas. São particulares com Deus. Eu cuido das ovelhas de papai. E quando o leão vai lá e pega uma ovelha, eu me agarro com ele. E o Senhor me dá força no braço. Já matei leão, já matei urso e vou matar esse gigante. Colocou a roupa de Saul, não coube, como vocês sabem. E aí Davi foi com o seu badoque, com a sua funda, passou no ribeiro, pegou 5 pedrinhas, colocou aqui e levou ele para o vale de Elã. Filisteu de um lado, Israel do outro, o vale no meio, um homem de 3 metros, com espada, escudo, lança, grevas, escudeiro, experiente, capacete. E ela vê um menino. Com a funda. Ei, manda da candara sória. Aleluia. Uma pedrinha. E eu fico imaginando a expectativa do povo. Aquele silêncio. Aquele suspense. Mas eu fico imaginando mais em cima. Acima das nuvens. A expectativa lá em cima no céu. Jeová assentado no trono. Poderoso, reinando, forte, grande, excelso, sublime, magnífico, invencível. E eu lhe pergunto, o que é que Deus precisava para matar Golias? O que é que Deus precisava para matar Golias? Quem era Golias? Se aquele que está lá em cima, diz a Bíblia que com a sua mão ele pesou os montes assim para saber o peso que tem. E quando ele quis saber quantas águas tinham no mar, ele fez assim na concha da sua mão e colocou os mares aqui na concha da sua mão. Quem era Golias? Quem era Golias?
Deus poderia matar Golias com um vento, um terremoto, um meteoro. Era um tremor na terra, um infarto fulminante do miocárdio, uma labirintite, uma crise renal, a vesícula inflamada, uma dor de dente, uma dor de ouvido. Fora os anjos. Você imagina aquele anjo que matou 185 mil do exército de Senaqueribe, dizendo assim: Jeová, se o Senhor quiser eu vou. Se o Senhor quiser eu vou. Eu matei 185, eu derrubo Golias. Fica aí. E Deus dizendo: tenham calma, eu tenho alguém. Eu tenho alguém. Eu tenho alguém, eu tenho alguém. Deus tem você. 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 E é por isso que o pregador de ontem disse que Davi conquistou Deus. Porque Deus olhou para lá, para a cena e falou assim: é por isso que eu gosto dele. Vai, Davi. Joga a pedra, Davi, que eu faço a mira. Fum, 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 fum. Pá! O gigante caiu. 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 Oranda rabassou de candalai. Ezebleca na charada cantarada raga súria. De camandorebe canta sé. De calachate a plandará canda sobre ai. Uramanda sé. Uramandarai. Eu sinto o Deus de Davi entre nós esta manhã. Levanta a mão os guerreiros de Deus esta manhã. Levanta as mãos para o céu. E diga: Senhor, está aqui, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Quem tem um coração missionário, sente o que Deus sente. Quem tem um coração missionário, deseja agradar a Deus. Repita comigo: quem tem um coração missionário, deseja agradar a Deus. O evangelista Valber, pregando sexta-feira à tarde, disse que vivemos numa geração de jovens envolvidos com músicas tão profanas, que emprestam seus ouvidos a músicas profanas, que zombam de Deus, que zombam da sã doutrina, que zombam dos valores familiares. Uma geração de comportamentos reprováveis. Rui Barbosa, o grande jurista, disse que chegaria um tempo em que as pessoas teriam vergonha de ser honestas. Estamos vivendo este tempo. O certo virou errado, o errado virou certo no conceito das pessoas. As pessoas não valorizam uma juventude linda como esta. Hoje de manhã, alguns desses jovens tiveram que vir de ônibus. Alguns vieram de Uber. Outros papai trouxe, outros vieram andando. Mas você imagina a cena: você está no ponto do ônibus, crente assim como você está, limpo, asseado, perfumado, cheio do Espírito Santo de Deus, com a Bíblia na mão, vestida com pudor, vestido com decência, e do lado seu tem um jovem mal vestido, cheio de piercing, com a permissão da palavra, fedendo, cheiro de pecado,
cheiro de droga. Aí tá lá o jovem santo, convertido, e tá lá o hippie, o funkeiro, cheio de demônio. Aí entra os dois no ônibus. Aí quando entra o crente, alguém diz assim: olha o doido, olha o doido. E quando entra o hippie, fala assim: olha que homem moderno. É isso que dizem. Dizem que a gente é doido, mas se é pra ser doido por Jesus, eu sou. É doido pra morar no céu. Mas há uma geração que adora a Deus, há uma geração que adora o Senhor, há uma geração que paga preço, há uma geração de coração cheio de Espírito. Onde estão? Onde estão? Onde estão? Abre a tua boca para adorar o Senhor nesta manhã. Que geração tão linda. O pastor nos permite ficar de pé. Mas fique de pé adorando, fique de pé dando glória. Um coração missionário sente o que Deus sente. Um coração missionário deseja agradar a Deus. E para concluir, quero dizer para você, para que você nunca mais esqueça. Diga comigo, um coração missionário aceita os caminhos de Deus. Paulo disse assim: eu vou embora daqui. Eu não sei o que vai acontecer, mas não importa, desde que eu cumpra a minha carreira e faça o que Deus me mandou fazer. Os 3 rapazes lá em Babilônia disseram: Nabucodonosor, se Deus quiser, Ele tem poder para livrar a gente do teu fogo, porque o nosso Deus, Ele esfria fogo, Ele apaga fogo, Ele anda no fogo, Ele faz o que quer com o fogo. Agora, se Ele não quiser, a gente vai entrar na fornalha, mas não vai se curvar diante de ti. Se o caminho de Deus é fornalha, eu vou para a fornalha. E foram. E diz a Bíblia, quando eles saíram e fizeram um exame, não tinha dano algum, nenhum prejuízo, nenhuma perca. Quem anda com Deus não perde, só ganha. Não tem dano, não tem dano. José disse no seu coração: eu vou andar pelos caminhos que Deus quer. E os caminhos de Deus para ele foram tão apertados. No caminho de Deus tinha uma estação chamada inveja, tinha uma estação chamada ser vendido, tinha uma estação chamada ser caluniado, tinha uma estação chamada ser comprado na feira, tinha uma estação chamada prisão, tinha uma estação chamada esquecimento, mas tinha uma estação chamada a hora de Deus. Foi quando Deus disse assim, Faraó, dorme. É o quê? Dorme que eu vou te mostrar sonhos. E ele sonhou e ninguém podia interpretar. E ele chamou os seus sábios e magos e astrólogos e disse: quem pode me interpretar? E o copeiro disse: eu sei. Tem um menino lá no cárcere, um jovem lá no cárcere, ele tem poder para interpretar sonhos, chama ele. E José foi, interpretou os sonhos, foi exaltado a governador. E depois de alguns anos, seus irmãos vieram para a fila comprar comida. E quando José se deu a conhecer a eles, disse uma coisa muito linda: não se preocupem, tudo o que aconteceu comigo foi um caminho que Deus preparou. Eu estou no lugar onde Deus quer, e eu vim pelos caminhos que Deus quis. Está tudo no controle de Deus.
Levante a sua mão para adorar Jesus na manhã deste dia. Eu quero saber se você tem coragem de dizer uma coisa comigo esta manhã. Porque o maior exemplo de submissão foi Jesus. E um dia, em oração ao Pai no jardim do Getsêmani, ele disse assim: meu Pai, não faz a minha vontade, faz a tua vontade. Você teria coragem de orar assim comigo? Levante sua mão, feche os seus olhos e diga assim: meu Pai, não faça o que eu quero, porém faz o que tu queres. Agora olhe para mim. Você sabe o que você disse? Porque a palavra vontade aí, escute. A palavra vontade usada por Jesus neste texto quer dizer o que está na mente de Deus, o que está no pensamento de Deus. Você sabe o que Deus está pensando a respeito de você? Você não sabe. Você não sabe tudo. Você sabe algumas coisas. Talvez o que você quer não é o que Deus quer. Talvez o curso que você quer não é o curso que Deus quer. Talvez o caminho que você quer andar não é o caminho que Deus quer que você ande. E você nesta manhã deu para Deus uma carta aberta, uma folha em branco e disse: meu Deus, escreve o que o Senhor quiser, mude planos e faz a tua vontade.